Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, nessa celebração, recordaremos que não há outro a quem recorrer, pois somente Jesus tem palavras de vida eterna. Então, que nós possamos celebrar na esperança e na alegria. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 9, versículo 31 a 42. Atos, capítulo 9, versículo 31 a 42. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lira. E achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que, naqueles dias, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Então, a igreja consolidava-se e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre faz o melhor para nós, né? Enéas foi curado e Tabita ressuscitou em nome de Jesus, né? Pedro fez isso em nome de Jesus. Então, que nós possamos sempre, louvá-lo e glorificá-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículos 60 a 69. João capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem é que pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, dentre a multidão que ouviu o discurso de Jesus, havia muitos discípulos, e eles murmuravam. Não conseguiram ouvir nem compreender. Acharam muito duro e radical o ensinamento e a proposta de Jesus. Decidiram não andar mais com ele, infelizmente. Aí eles acabaram desistindo do caminho, né? Desistiram do discipulado. Por isso, Jesus diz que suas palavras são espírito e vida, seus ensinamentos, seu programa de vida e, acima de tudo, sua glorificação a partir da sua exaltação na cruz só podem ser pensados e compreendidos à luz do Espírito Divino.
Jesus volta assim então para os 12, os mais próximos, e questionou se desejavam desistir também. Pedro, em nome do grupo, expressa mais uma de suas mais belas confissões do Novo Testamento, em João capítulo 6, versículo 68. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Eles estão entre os acolhedores da palavra que veio ao mundo para os que eram seus. Creem e sabem que Jesus é o Santo, o ungido, o Messias de Deus. Pedro e os outros continuarão com Jesus. Virão circunstâncias de dúvida, fraqueza e queda, mas permanecerão com o Senhor. Menos Judas, que se agravará nas trevas da escolha errada. Já ali, os discípulos decidiram se manter comprometidos com Jesus, a palavra eterna. Nesse momento, pensam à luz do Espírito de Deus e serão, no final do Evangelho, confirmados na fé e na missão pelo mesmo Espírito que o ressuscitado soprará sobre eles. Então, que nós também possamos sempre seguir, a Cristo, Ele que tem palavra de vida eterna, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.